Olá, sétimo ano, essa é a nossa videoaula número 9 de História. Nós estamos iniciando o quarto e último capítulo deste bimestre, né, e vamos estudar lá a partir da página 43 do nosso livro. E o tema deste último capítulo é Reformas Religiosas. Então, na Idade Média, a Igreja Católica ela exercia grande influência na sociedade, como nós já estudamos anteriormente, né? Então, a Idade Média tem como característica esse predomínio da religião e da visão religiosa de mundo, né, sobre toda a cultura da cultura medieval, né? Mas com a consolidação das monarquias absolutistas, que nós já estudamos também, né, os interesses dos reis entram em conflito com os interesses da igreja. Também se observa nesse período a ascensão da classe burguesa. E a classe burguesa, né, ela começa então a questionar os dogmas da Igreja Católica. Então, com isso, né, vão surgindo os primeiros conflitos da Igreja com os reis absolutistas, que não queriam dividir poder com a igreja, que queriam dominar até a igreja, e com a classe burguesa, mais preocupada com o comércio, né? Então, essas duas classes entram em conflito com a igreja. E além desses conflitos, a igreja também passava por uma crise interna, né? Com a má conduta, né, de alguns clérigos mais ambiciosos, né, que também tinham essa sede de poder. Então eles têm, né, nesse período uma má conduta. E além de tudo isso, tinha a atitude mais criticada da igreja, era a chamada venda de indulgências. O que era a venda de indulgências? A igreja ela cobrava pelo perdão dos pecados. Então, vendia-se documentos e esses documentos garantiam, né, que aquela pessoa que comprou esse documento tinha o perdão dos pecados e se morresse não iria para o inferno, né? Então garantindo um pedaço no céu. Então foi nesse contexto que eclodiu, né, lá no século XVI, que é o período em que nós estamos estudando, né, um movimento reformista. Esse movimento foi chamado Reforma Protestante. Então, com essa reforma é rompida a unidade que a igreja tinha até então, né? Toda a hegemonia que a igreja tinha é quebrada com essa reforma protestante. Por quê? Porque surgiram outras igrejas, né? A partir da reforma protestante surgiu a igreja luterana, a igreja calvinista e a igreja anglicana, que são as três chamadas igrejas da reforma. Tem grande influência nesse processo as ideias renascentistas que nós também já estudamos, né? Como, por exemplo, o humanismo e o antropocentrismo. O movimento reformista ele foi iniciado em 1517 na Alemanha, né, com um monge agostiniano, né, chamado Martinho Lutero. Ele criticava exatamente essa venda de indulgências na igreja. E ele encontrou apoio da nobreza lá da Alemanha, né? Que essa nobreza alemã ela estava interessada em reaver a posse das terras que pertenciam à igreja, né? Então é nessa disputa de poder dessa alta nobreza com a igreja, e veio então as ideias de Martinho Lutero. Com isso, então, né, Martinho Lutero ele conseguiu o apoio dos nobres. Então, nesse mesmo ano de 1517, Lutero ele publica, né, as chamadas 95 Teses, né, que é um documento
que ele escreve e ele prega esse documento na porta de uma igreja, né? Então muitas pessoas leem, têm acesso a essas 95 teses, e nessas 95 teses ele expõe as suas críticas, né? As suas ideias críticas em relação à igreja. Por causa da publicação dessas 95 teses, ele foi excomungado pelo Papa Leão X. Mas com o apoio da nobreza, né, ele pôde então formular a sua nova doutrina e criar a sua nova igreja, né, a primeira igreja protestante a ser criada, que é a Igreja Luterana. Depois, né, mais para frente, no próximo vídeo, nós vamos ver como se desenvolveu essa reforma e como ela chegou a outros lugares, né, e que a partir dela foram criadas outras igrejas também. Mas antes disso, eu vou deixar uma atividade para vocês, é a atividade que está lá na página 47 e 48. Então tem algumas perguntinhas aí, vocês respondam no caderno, tirem a foto e manda para mim. Até a nossa próxima videoaula.